Olá, meu povo, voltando aqui com a nossa segunda parte, né? Vimos o período pré-colonial, agora a gente vai ver o período colonial, ok? Então, vamos começar vendo as estruturas administrativas no Brasil colônia. Então, Portugal decidiu colonizar essa bagaça e tinha que ser organizado, né? Não iam vir para cá feito uns loucos, sem lei, sem regras, sem ter uma ordem a ser seguida. Então, eles tinham que pensar num plano, num modo de organizar a colonização. E qual foi o modelo escolhido por eles? Eles escolheram um modelo chamado de capitanias hereditárias. Então, um modelo de divisão territorial e administrativo que Portugal decidiu instaurar aqui no Brasil foi o das capitanias hereditárias, ok, pessoal? Então, vamos lá. Ó, no que consistia as capitanias hereditárias? Vocês já viram falar nisso aqui desde a terceira série do ensino fundamental que você escuta essa palavrinha, capitanias hereditárias, é muito fácil isso aqui. São 15 lotes horizontais, ou seja, 15 lotes assim, deitados, né, de terras entregues pelo rei a membros do coro da sua confiança. Então, é, eles, o rei dava ou doava, né, carta de doação era o nome do documento, essas terras a pessoas que tinham interesse de abrir um empreendimento aqui no Brasil, vir morar, abrir uma fazenda, produzir alguma coisa. Então eram lotes de terras dadas a pessoas de confiança do rei. Esse negócio de confiança se trata de pessoas que tinham dinheiro, pessoal. Você fosse um pobre lascado e fosse de confiança do rei, você não iria receber. Você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter uma certa renda, porque para você sair da Europa e vir investir em uma nação recém-criada, era algo muito caro, ok? Então, a carta de doação era o documento que dava, né, após a terra ao donatário, então era o documento que transferia a posse de terra. Então, quando você recebia a sua capitania, era o documento que regulava isso, era a carta de doação. Quando você recebia sua carta de doação, você agora era um capitão donatário. Então você deixaria de ser, se eu recebesse uma capitania, eu deixaria de ser professor Bruno para ser capitão donatário professor Bruno. Então, aquele que recebe um dos lotes de terra. Nós temos aqui também a carta foral, que era onde tinha os direitos e os deveres dos donatários. Então você tinha suas obrigações, claro que você tinha que cumprir algumas regras, você não ia poder fazer o que quisesse com a terra, até porque a terra não era sua de verdade, a terra é da coroa portuguesa, o Brasil era de Portugal. Dentre os direitos do donatário, o que é que tinha lá? O que é que ele tinha direito de fazer? Aplicar a justiça, ou seja, o homem era a polícia, ele que mandava, escravizar índios e doar sesmarias. Bruno, que são as sesmarias que eu nunca entendi? Sesmarias, meu povo, é um lote de terra. Observe aqui nesse gráfico. Esse círculo aqui é a sua capitania. Você só quer produzir na parte X. Tem toda a parte Y livre aqui. O que é que você pode fazer? Você pode dividir essa outra parte em lotes e doar essas terras a terceiros, a outras pessoas que têm o dinheiro, que querem colonizar, que querem construir fazendas aqui no Brasil. Então você fica com a parte e você doa parte das suas terras para que outras pessoas possam também ajudar nesse processo de colonização. Você funda uma cidade aqui e os outros também vão fundar cidades e fazendas nas suas respectivas sesmarias. Então isso aqui também ajudava para acelerar esse processo de desenvolvimento urbano que o Brasil estava começando a engatinhar ainda, né? Então esses eram os direitos: aplicar a justiça, escravizar índios. E escravizar índios depois vai ser proibido, viu, pessoal? Então mais na frente a gente vai ver que vai ter muito atrito entre os colonos e os jesuítas por causa dos índios. O colono quer escravizar o índio, quer botar ele para trabalhar. E os jesuítas queriam colocar o índio para rezar, para aprender a ler a Bíblia, cantar as musiquinhas e tudo mais. Então, o jesuíta queria catequizar o índio, enquanto o colono queria escravizá-lo. Isso vai gerar muito atrito. Então, aplicar a justiça, escravizar os índios e doar
as seis marias, que eram esses lotes de terra, ok? E os deveres dele? Dentro dos seus deveres, nós temos fundar povoados, ou seja, ele era obrigado a fazer isso, fundar povoados, né, para dar início à urbanização, cobrar impostos dessas pessoas que vivem nesses povoados e defender o território. Então eles tinham seus capangas, né, eles armavam seus 20, 30 homens lá valentes, davam uma bate-bucha a cada um para que eles agissem como se fossem a polícia, como se fossem o exército daquela região. Observa aqui abaixo, né, vamos ver os privilégios metropolitanos. Privilégios, ou seja, as bonanças, o que Portugal ganhava com tudo isso aí, né? Com essa colonização que foi colocada no Brasil, que é o modelo de capitanias hereditárias. Portugal já tinha usado as capitanias hereditárias em outras regiões, em algumas ilhas lá da África. Então ele já tem experiência com isso. Então vamos lá. 100% do lucro do pau-brasil era de Portugal. 100% do lucro da produção de drogas do sertão, que é guaraná, coco-babaçu, castanha do Pará, coentro, enfim, é uma infinidade de coisas. Castanha, drogas do sertão, plantas medicinais, né? Por isso o nome drogas, encontradas no interior do Brasil. Sertão não quer dizer apudi quente pegando fogo, não. Sertão quer dizer interior, ok? Então existiam alguns temperos e algumas plantas e sementes encontradas no interior do Brasil que eram muito utilizadas na Europa como temperos e condimentos. Elas eram chamadas de drogas do sertão. Então Portugal tinha 100% sobre o lucro da venda e da produção dessas drogas do sertão. 20% dos metais preciosos retirados do Brasil, caso você encontrasse, era de Portugal, era o famoso quinto, né? O famoso quinto, era um imposto, a quinta parte do ouro produzido era de Portugal, 20%. E 10% sobre a produção agrícola. 10% sobre a produção agrícola, ou seja, 10% de tudo que Portugal produzia aqui no que diz respeito à cana-de-açúcar é que ia para a coroa portuguesa. Você fica, Bruno, e os outros 90%? Os outros 90% iam basicamente para quem produzia, né, o dono da fazenda, e para a Holanda. A Holanda. Bruno, por que a Holanda? Porque foi a Holanda que financiou a construção dos engenhos no Brasil. Portugal tinha o Brasil, tinha as sementes de cana-de-açúcar, mas não tinha dinheiro para trazer as máquinas dos engenhos. Ele pegou esse dinheiro emprestado com quem? Com a Holanda, que eram os maiores banqueiros daquele período. Então a Holanda financiou o início o início da produção açucareira no Brasil, e em troca ela ficou com a maioria dos lucros. Então Portugal ficava só com 10%, porque a Holanda levava quase tudo. Okay? A Holanda que refinava o açúcar, ela que distribuía pela Europa, o Brasil apenas plantava, Portugal levava do Brasil para a Europa e chegava lá a Holanda que tomava de conta do açúcar. Então o lucro de Portugal era pouco, né? Era apenas 10%. Ok? Por que Portugal aplicou esse tipo de organização? Que organização, Bruno? As capitanias hereditárias. Por que Portugal utilizou elas? Já havia testado essa forma de administração em suas ilhas no Atlântico. Então, algumas ilhas lá perto da África já eram divididas, o seu território já era dividido em capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque passa de pai para filho. Era assim que consistia. Né? E o que eu gosto mais de frisar é esse ponto aqui. Ó. Ao fazer esse modo de que Portugal, a coroa portuguesa, manda terceiros vir para cá e colonizar e gastar dinheiro do seu próprio bolso para colonizar o Brasil, Portugal transfere as despesas para essas pessoas. Então Portugal queria que o Brasil fosse colonizado, mas a coroa não queria gastar um centavo. Então como é que você faz? Você bota para outras pessoas terem esse gasto. Então houve uma transferência de despesas para particulares. Portugal não gastava nada com isso. A coroa não tirou um centavo para colonizar o Brasil. Por quê? Porque os donatários que vieram da Europa para cá, fazer suas fazendas, fazer suas casas, construir povoados, eles que estavam gastando. Então foi uma jogada de mestre. Portugal tinha terra,
ofereciam a esses particulares essa terra. Você quer lá, não sei quantas mil léguas de terra lá no Brasil, você quer? Aí o rapaz, eu vou, pronto, vá, agora você é obrigado a construir um povoado. Ele vinha, tirava dinheiro, gastava. Então o Brasil começou a ter suas primeiras cidades, né? Começou a se desenvolver urbanamente, e a coroa apenas ficava mamando nos impostos. Então foi uma jogada de mestre. Houve uma transferência de despesas, ou seja, de gastos, para os donatários. A coroa de Portugal não gastou necas, não gastou nadinha. Ok? São bem espertinhos. Bruno, deu certo? Não, pessoal. Nosso próximo ponto, nós vemos que foi um fracasso as capitanias hereditárias. Elas foram um fracasso. Por que foi um fracasso? Vamos lá. Falta de recursos, ou seja, muitos dos donatários não tiveram dinheiro suficiente para iniciar esse empreendimento aqui no outro lado do Atlântico. Além da falta de recursos, também a falta de interesse, né? Muitos deles abandonaram, nunca nem pisaram no Brasil. O cara recebia a terra, assinava o documento, a carta de doação, e não pisava nem no Brasil. Por que não pisava? Por causa da distância excessiva. Muitos deles pensavam, ó, você é aqui da minha casa, uma casa na Europa, muito chique, tem até Wi-Fi, vai para o Brasil, onde só tem onça, macaco, índio, para o Brasil. Não, vou ficar por aqui mesmo. Então, a distância excessiva da metrópole também fez com que muitos desistissem de vir investir nas suas capitanias. Outra coisa também foram as invasões estrangeiras, né? Sobretudo da França. A França vivia pelejando para invadir o Brasil e começar uma colônia aqui, né? Pelejaram tanto que fundaram a cidade de São Luís no Maranhão, que hoje é a capital do Maranhão. Okay? Então, para você que não sabe, São Luís do Maranhão, ela foi fundada pelos franceses. Ok? E outro motivo também, esse aqui já partindo aqui para um lado particular do nosso estado, do Rio Grande do Norte, os ataques indígenas, pessoal. O nosso estado foi um dos últimos a ser colonizado na história do Brasil por causa da violência dos índios. Os índios daqui eram guerreiros excepcionais. Eles davam muito trabalho para os colonos, né? Só em 1597, eu estou lembrando aqui a data, foi 1597, quando Fernando Mascarenhas Homem conseguiu expulsar os índios de Natal, da região do Natal, para começar a fazer o Forte dos Reis Magos e iniciar a cidade de Natal. Então, muito tempo, quase 100 anos depois que o Brasil tinha sido descoberto, foi que o nosso estado começou a ser colonizado. Porque os índios, sempre que os donatários iam para cá, os índios entravam em guerra e eles desistiam de colonizar essa região. Mas teve duas capitanias que deram certo, né? Que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, onde hoje é São Paulo, né? Ambas prosperaram porque as fazendas, a produção de cana-de-açúcar lá prosperou, ok? Então elas foram para frente nesse primeiro momento aqui. Então Pernambuco e São Vicente são as únicas, digamos assim, as exceções, né, das capitanias. Ó, observamos aqui, observe que a nossa capitania era uma das maiores, ó, né? João de Barros e Ares da Cunha tentaram, pelejaram, colonizar aqui, mas os índios não deixaram. E as duas que deram certo, a de São Vicente, de Martim Afonso de Souza, o nosso primeiro líder da colonização, ele que veio em 1530 com famílias, animais domésticos e tudo mais para colonizar o Brasil. Então a colônia dele e a de Duarte Coelho foram as duas que prosperaram, as duas que foram para a frente. Okay? Então as capitanias hereditárias, elas politicamente elas não deram certo. Partindo do ponto administrativo, elas não deram certo. Ok, pessoal? Então, até a nossa terceira parte.